O Hamas, um grupo palestino terrorista, acabou de atacar Israel. É impressionante que um país tão pequeno quanto Israel esteja sempre nos holofotes. Mais impressionante ainda é que um povo tão pequeno, odiado por tanta gente, por tanto tempo, ao ponto de termos até um nome para isso: antissemitismo, que significa ódio contra os judeus. É impressionante que diante de tudo isso, esse povo, assim, por milhares e milhares de anos, sem terra, sem um lugar para chamar de seu, vivendo espalhado, assim, cercado de inimigos por todos os lados. É simplesmente por um povo que quer a sua destruição. É impressionante como eles ainda estejam de pé. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse conflito, Hamas e Israel, e mais, mostrar a importância de Israel na história de salvação do povo de Deus. Eu vou mostrar como a sobrevivência de Israel até hoje é um verdadeiro milagre. E, por si só, isso já prova que o Deus bíblico, o Deus da Bíblia, é o Deus verdadeiro. Sim, é isso mesmo. Perguntaram a um teólogo, a prova da existência de Deus estaria onde? E ele disse assim: os judeus. Como a sobrevivência dos judeus prova que o Deus da Bíblia é o único e verdadeiro Deus? Vou falar sobre isso hoje. Vamos falar também, então, sobre um pouquinho dessa questão do valor de Israel, da importância de Israel para o fim dos tempos, a importância escatológica de Israel e todo esse conflito aí. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá, vamos primeiro, vamos só atualizar aqui um pouquinho, vamos ler a matéria. Estou lendo aqui na Gazeta do Povo, para não ler nessas esquerdopatas aí. E só para a gente situar, antes de eu tecer os meus comentários. Israel declara estado de guerra após ataque do Hamas. O grupo islâmico armado, o Hamas, que é um grupo terrorista. Eles são terroristas, é isso, é um grupo árabe, os muçulmanos. O grupo islâmico armado, chamado Hamas, bombardeou Israel na manhã deste sábado, em um ataque surpresa com mais de 5.000 foguetes, que deixou pelo menos 22 mortos e mais de 500 feridos. Eu li, acho que em outro lugar, aí já estão falando em quase 50 mortos, alguma coisa assim, mas enfim, muita gente morta, muita gente ferida. E aí, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse o seguinte: cidadãos de Israel, estamos em guerra, não em uma operação ou em rodadas de luta, mas estamos em guerra. Foi o vídeo que ele divulgou aí nas redes sociais. Negócio assustador, né? Um negócio assim assustador e, enfim, como que tudo isso é tão importante, né? Como que começa, vai? Como que começa essa briga aí entre os árabes e os judeus? Recentemente, isto remonta à declaração do Estado de Israel em 20 de novembro de 1947. A ONU, né, ela aprovou o plano de partilha da Palestina nesta época e aprovou então a criação do Estado de Israel. E imediatamente os países vizinhos começaram a atacar. Em 14 de maio de 1948, houve de fato a declaração oficial aí de independência do Estado israelense. E aí, mais uma vez, os países árabes, em número bem maior, declararam guerra a Israel. E é interessante que na época havia uma discussão. Eles deveriam mesmo declarar independência? Por quê? Porque Israel não tinha exército, não tinha treinamento militar. Boa parte deles havia acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, gente. Lembra? Os 6 milhões de judeus que foram mortos lá nos campos de concentração. Não tinha treinamento, não tinha arma, não tinha nada. Eles não podiam comprar armas, porque havia embargo das grandes potências contra Israel. Por isso, então, eles falaram: olha, será que adianta a gente declarar a independência, porque eles já vão nascer mortos? E aí, enfim, eu fiz um outro vídeo aqui contando um pouco sobre o milagre, como que eles conseguiram vencer. Nessas circunstâncias, eles conseguiram vencer. Assista a esse vídeo. Mas, pois bem, vamos remontar, vamos falar de outro milagre aí, que é o fato de Israel estar de pé até hoje, né? Depois da queda de Israel durante a invasão do Império Romano no ano 70, com o general Tito, Israel foi espalhado pelo mundo e ficou aí durante milhares de anos sem casa, sem uma terra para chamar de sua. Apenas no século passado aí, como eu acabei de falar para vocês, que eles voltaram para o que hoje é chamado de Palestina. Você nota isso? Como que isso é assustador? Como que durante milhares e milhares de anos, esse povo espalhado, eles mantiveram a sua cultura. O R6 Sproul, comentando sobre isso, sobre o texto de Romanos em que fala da questão da salvação do Israel natural, e aí ele fala o seguinte, é um negócio assustador, porque ele, né, é de origem irlandesa, o R6 Sproul. E ele fala, a avó dele, né, tinha lá suas canções irlandesas, histórias do seu avô, mas enfim, e aí ele diz assim, embora eu tenha ciência de minhas raízes irlandesas, eu não sonho com o próximo ano em Dublin, né, lá na Irlanda.
eu sou um americano. Porque né, o R6 Pro foi para os Estados Unidos e assimilou a cultura americana. E é o que acontece com todos nós. É o que acontece com todos nós. Se você vai para os Estados Unidos, começa a morar lá, você pode até cultivar um monte de coisa, mas o seu filho, o que acontece com ele? Ele já vira um americano rapidamente. É assustador que esse povo tenha sido não apenas preservado, mas que eles mantiveram a sua cultura. É assustador. Eles têm uma consciência de identidade étnica que nunca se apaga. Nunca se apaga. Mais de 1800 anos sem pátria, espalhados por todo mundo. Eles foram preservados, eles continuam aí. Como que você me explica isso? Grandes povos, gente, grandes civilizações desapareceram. E um povinho minúsculo, lá da Palestina, que, assim, sistematicamente tem sido perseguido. Esse povo foi preservado. É um negócio assustador. Assustador. Os judeus sempre foram odiados e perseguidos ao longo da história. Talvez uma das evidências mais claras disso, uma das percepções que a gente pode ter sobre isso é em Shakespeare, na sua obra O Mercador de Veneza. Ali, o judeu, o Shylock, é retratado como um monstro, um ser asqueroso, amante do dinheiro, sem um pingo de humanidade. Enfim, terrível, terrível. Óbvio, ao longo da história foi assim. O judeu sempre foi esse cara terrível, sempre foi assim. Não é por acaso que chegamos aos 6 milhões de mortos, judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto. E por que eles foram mortos? Simplesmente por serem judeus. Oh, como chegamos a isso? Meu amigo, num cenário em que durante toda a história eles sempre foram odiados, eles sempre foram proibidos de várias coisas, de ingressar em cargos públicos ao longo da história. Sempre foram sistematicamente perseguidos. Diante desse cenário, você acha que era um absurdo que alguém falasse, vamos matar esse povo? Pelo amor de Deus, eles sempre foram perseguidos. Então, não é assustador? Não é assustador que eles se preservaram? Outras culturas sumiram, outros povos desapareceram. Nações poderosas sumiram do mapa. Qual a explicação para esse povo estar de pé? É o que muitos dizem, só tem uma explicação, é um milagre. Em Romanos 11, Paulo está tratando da rejeição de Israel, do fato de que Deus havia prometido salvar seu povo, mas muitos israelitas não estavam se convertendo. Por isso, Paulo faz uma pergunta retórica, que era a pergunta do povo. A palavra de Deus falhou? E Paulo diz não. E ele começa a dar vários argumentos para provar que a palavra de Deus não falhou, que Deus não rejeitou o seu Israel. E Paulo chega então, ele começa dizendo o seguinte, olha, quer uma prova? Eu sou israelita e eu estou aqui, eu fui salvo, tá vendo? Tá vendo? Olha aí, eu sou salvo. Então, é nesse contexto, será que a palavra de Deus falhou? Porque a gente está vendo muito israelita aí que rejeitou a palavra de Deus e tal. E aí Paulo diz que não. E aí a gente chega em Romanos 11:15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Paulo estava argumentando que o fato de os judeus terem rejeitado o evangelho abriu porta para que os gentios fossem salvos. Como assim? Ora, várias vezes nós vemos Paulo pregando para os judeus. E os judeus faziam o quê? Eles rejeitavam. E aí Paulo dizia o seguinte, já que vocês se julgam indignos do reino, vamos para os gentios. Tá vendo? O fato de Paulo não gastar energia e tempo pregando para o judeu fez com que muitos gentios se convertessem. Por isso, aqui em Romanos a gente lê, se o fato de eles terem caído trouxe salvação ao mundo, e a sua reconciliação, que será senão vida dentre os mortos? Tudo bem, não há muita dúvida aqui sobre o que significa a primeira parte. O fato de eles terem caído trouxe vida, trouxe salvação a muitos gentios. O fato de que eles rejeitaram o evangelho, fez com que Paulo e os apóstolos gastassem mais energia pregando para os gentios. Essa parte a gente sabe, ninguém duvida sobre isso aqui. A parte polêmica é a segunda. Que será então o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Paulo está dizendo o seguinte, a queda dos judeus trouxe algo maravilhoso. Mas Paulo está dizendo que a reconciliação dos judeus fará algo ainda maior. O que seria esse ainda maior? Alguns interpretam assim, a conversão de muitos judeus marcaria a vinda de Cristo. Outros creem que não. Não há um consenso, há uma dúvida aí. Entretanto, uma coisa é muito clara. O propósito de Deus em relação aos judeus não acabou lá há 2000 anos.
Ou seja, Deus ainda tem um propósito em relação ao Israel natural. Deus ainda quer salvar, sim, muitos israelitas. E aí que entra o milagre. Pois se Deus ainda tem um projeto, tem algo com Israel, se Deus ainda tem algum plano com Israel, é necessário que Israel esteja vivo. E é um verdadeiro milagre que Israel esteja vivo. A formação de Israel, a manutenção de Israel é um verdadeiro milagre. Ora, se esse texto aqui tem alguma questão escatológica, e eu creio que é, eu acho que talvez seja isso mesmo o sentido, que muitos judeus se convertendo talvez seja um dos sinais da vinda de Cristo. Ainda que a gente tenha dúvida sobre o que significa, tem alguma questão aí escatológica aí. Ou seja, para que a Bíblia então seja verdadeira, é necessário que os israelitas sobrevivam. É por isso então que parece uma coisa até... Parece não, né? Soa mesmo uma coisa bem espiritual. O tempo todo esse ódio, um monte de gente sempre com um ódio muito grande de Israel. Como aí você... Eles não têm paz, é impressionante. É impressionante. Então sim, tem uma questão escatológica muito importante. E, para mim, uma prova clara de que o Deus bíblico é o único Deus, é o Deus verdadeiro. O fato de que os judeus estão vivos até hoje, sendo perseguidos sistematicamente ao longo de toda a história, é um verdadeiro milagre. A própria formação de Israel, o Estado de Israel, em 1948, foi um verdadeiro milagre. E esses ataques, na minha opinião, espiritualmente, né, vendo o negócio de maneira espiritual, é apenas uma questão mais uma vez, demoníaca mesmo, para tentar resistir ao próprio cumprimento da palavra de Deus. Mas a gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia, nenhuma vírgula dela deixará de se cumprir, ela é fiel. Portanto, esses cenários que a gente está vendo hoje é apenas aí, com certeza fazem parte sim do cenário do fim dos tempos de todas as coisas. Mas, mais uma vez, Deus provando que Ele é fiel e a sua palavra é fiel e verdadeira. Deixa um comentário aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.